Eu sei que você está viciado no pão, tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O chinês diz que a saúde e a doença começa, você ter uma proteção muito grande. Você tem uma proteção, se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o leaky gut syndrome. O sujeito que se ele comer curcumina, por exemplo, que é o açafrão da terra, que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana, você come o curry, que é aquele condimento amarelo, sabe? A Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Parkinson per capita no mundo. E atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra. O açafrão da terra, ninguém tem que fazer propaganda dele, porque você chega ali no supermercado e compra, uma coisa barata. Não tem nenhuma tecnologia colocar aquilo em cima da comida. Mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então a pessoa, aquilo beneficia qualquer pessoa. Qualquer pessoa que começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o coração, vai diminuir a chance de câncer, porque é um potente anti-inflamatório. Hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um pleonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então existe uma inflamação subclínica, que a gente chama. Você fala, mas eu não tenho não precisa ficar vermelho, não precisa doer. São pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas, e essas citocinas perturbam o metabolismo a ponto de predispor esse corpo a doenças. Então, por trás do Alzheimer tem inflamação, por trás do Parkinson tem inflamação, por trás do câncer tem inflamação. Quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você olha muita coisa, entendeu? Então, em vez de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, opta por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveria. O bebê recém-nascido é alcalino, o velho é acídico. À medida que você envelhece, você vai acidificando. Envelhecer é acidificar. Quando você alcaliniza, você rejuvenesce. Então um jeito de alcalinizar é tomando água. E água com gás faz mal? Bom, depende. Se o gás nasceu com ela, não. Se o gás foi acrescentado, sim. Não, mas a maioria são gás carbônico acrescentado, então, né? Por isso que eu estou te dizendo, estou te respondendo. Tem água São Lourenço que ela já sai com gás. Mas como quando eu compro aqui, eu não sei se ela saiu com gás ou foi acrescentado, numa resposta curta para você, eu digo, não beba água com gás. Porque elas têm muito sódio. Não, na hora que você coloca o gás carbônico, o pH cai. Entendeu? Cai, porque põe, aquilo ali é gás carbônico. Então, com gás carbônico não deve tomar. A água com gás é com gás carbônico. Eu sei. Quando ela é colocada artificialmente, ela baixa o pH. E eles no vidro, eles colocam... Não, você fala que é... Não. O pH, não? Não, coloca, é obrigatório. É obrigatório. Obrigatório. É obrigatório, gás carbônico. E quando... É lei. Vocês colocam numa letra que você precisa quase de uma lente, né? Mas é lei, não, é lei. É lei, tem que colocar. É bom examinarmos, Agora me falaram que as águas com gás também tem muito sódio. Isso é verdade? Se ela se o gás dela é do carboxo, é do bicarbonato. Do bicarbonato. Tem umas que é bicarbonatada. Essa faz mal. Aí o bicarbonato de sódio tem muito sódio. E qual a quantidade, doutora, que deve se consumir de sal por dia? O ideal? Se você está me perguntando do cloreto de sódio ou do sal integral? Não, o sal de cozinha, assim, no dia a dia. O sal de cozinha, ele tem um problema. Tudo que tinha bom do sal foi embora, só sobrou o cloreto de sódio. Cloreto de sódio não é sinônimo de sal. Ué, o que é o sal, então? O sal tem 82 minerais. O sal integral... Mas sal que dá pro boi, que vem... É bem melhor do que o da cozinha. Do que o refinado. Nem se compara. Você pega aquele do boi, que é o de churrasco, você raspa assim, ó. Aquilo ali é uma beleza. E qual a diferença de sal marinho para esse sal? Porque eu vejo o pessoal falar muito de sal marinho. O sal marinho, se ele for refinado, ele é igualzinho ao cloreto de sódio.
É só conversa de marketing. Eles já pegaram o sal e fizeram a mesma coisa com ele. Refinaram ele. Ele virou cloreto de sódio. Agora, do sal marinho não refinado, ele é mais rico em magnésio, ele é mais rico em potássio, então ele tem uma vantagem, se ele não for refinado. Agora a pessoa vai e compra sal marinho light. Pronto, já está refinado, vale nada. É a mesma coisa que você comprar o outro, não faz diferença nenhuma. É só o dinheiro que você vai pagar mais. Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% na concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, ó, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina, não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável, ele começa a deixar passar proteínas que não deveria, porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e que há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal, essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos disso. E aí cria uma coisa chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com um intestino saudável faz uma diferença enorme. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje com um intestino saudável. Vou te explicar o que é intestino saudável. Você fala assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro 3 vezes por dia e seu intestino está comprometido. Quando você tem um cachorro, um cão, você dá para ele a ração certa, quando ele faz cocô, quando ele evacua, o ânus dele é limpinho. Quando o leão termina de evacuar, o ânus dele é limpinho. Ele não precisa passar papel higiênico. Quando você está com o seu intestino 100% íntegro, a sua microbiota intestinal está perfeita, você passa o papel higiênico, depois que você evacuou, não sai nada. Essa é a prova que o seu intestino está bom. Quando você passa o papel higiênico, ele não sai absolutamente nada, como do cão, como do leão, como de qualquer animal saudável. Então isso é muito importante você entender. Aí se você está passando e está saindo, você está precisando usar papel higiênico, significa que a sua microbiota intestinal não está 100%. E você então tem que fazer um tratamento de reparação intestinal, onde você tem que repor, você tem que reinocular, você tem que reparar, você tem que reequilibrar, você tem que reavaliar, entendeu? Então, uma série de processos tem que ser feito para você curar o seu intestino. E geralmente, quando o paciente tem doença autoimune e você começa a tratar o intestino dele, a doença autoimune também melhora, porque aí para de ter o mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? É o anticorpo criado contra uma proteína estranha no corpo que tem um mimetismo, que parece com aquela que está na tireoide. Então ele ataca essa aqui e ataca aquela lá. Por isso que chama mimetismo molecular. O nosso genoma não está preparado para essa vida e essa alimentação que nós temos hoje.
nós dormimos menos, comemos uma comida industrializada, estamos nos envenenando com órgãos, com óleos vegetais que são trans e que são oxidados. Essa combinação de fatores e a vida estressante que nós levamos, isso então faz com que desenvolvam patologias degenerativas. Então, todas as doenças degenerativas crônicas estão aumentando no mundo.